Oi, pessoal. Nessa aula vamos começar a falar sobre aplicações derivadas. Antes vou falar de algumas definições e termos que vão aparecer frequentemente, e é bom a gente saber direitinho para então falar sobre, na verdade, aprender a desenhar o gráfico de algumas funções. Então a gente vai usar conceitos de derivadas para construir o gráfico de uma função. É a principal coisa que a gente vai aprender aqui, né, nessas aulas. Primeiro falaremos aqui de valores máximos e mínimos. Temos aqui a definição de valor máximo absoluto e mínimo absoluto. O valor é máximo absoluto quando, de f no caso, quando a f nesse ponto é maior ou igual que a f de x para todo x no domínio, ou seja, é um ponto tal que o valor dele é o maior de qualquer valor que a f assume. E para o valor de mínimo absoluto acontece a mesma coisa. Nesse ponto, o valor da f é menor que todos os outros valores da f, nos outros pontos. E temos aqui a definição também do máximo e mínimo local. Como o nome já diz, local é que essa desigualdade, ou seja, que, por exemplo, no máximo local, o f de c vai ser maior que o f de x, maior ou igual que o f de x, só numa vizinhança do c, ou seja, quando o x está próximo do c. Então é só ali localmente que esse f de c vai ser maior ou igual que f de x. E da mesma forma temos o mínimo local, ou seja, o f de c vai ser menor ou igual que f de x, só ali numa vizinhança do c. Para ficar mais claro esse conceito aqui, vamos considerar esse exemplo. Temos essa função, definida aqui de menos 1 até 4. O gráfico está aqui representado nessa figura. E aqui a gente pode tirar algumas informações. Observe aqui que o maior valor que a função assume é neste ponto aqui, né? Então, esse ponto é o máximo absoluto, que é o maior valor que a função assume. Da mesma forma, este ponto aqui é o mínimo absoluto. Aqui só era fazer o cálculo, né? O f de menos 1, que é igual a 37, né? É o máximo absoluto. E o mínimo absoluto é o menos 27, né? O menor valor que a f assume. E ainda temos temos máximos e mínimos locais, né? Se considerarmos aqui o ponto aqui, 5, ele é o máximo local. Por quê? Porque ele é o maior valor aqui numa vizinhança, ou seja, próximo, se você olhar, por exemplo, só nesse intervalozinho aqui, ele é o maior valor que a f assume. Então, esse ponto aqui, 5, é máximo local. E outro ponto aqui que a gente pode considerar é o 0, 0 aqui. 0, 0, se você olhar numa vizinhança aqui, ele é o menor, então ele é o mínimo local. Então, a diferença de máximo absoluto e máximo local é que o absoluto é que esse valor é o maior em todo o domínio. E o máximo local é que esse valor é só maior numa vizinhançazinha ali desse ponto. Então, a diferença é essa. Você olha só localmente, no máximo local, e no máximo absoluto, você olha globalmente. Temos aqui o teorema do valor extremo. Ele diz que se uma função ela é contínua no intervalo fechado AB, então ela necessariamente vai atingir o valor máximo e um valor mínimo absoluto em números dentro desse intervalo. Então, uma função contínua definida no intervalo fechado sempre vai atingir o máximo e o mínimo ali dentro. Isso sempre ocorre. E temos o teorema de Fermat, que diz que se f tiver um máximo ou mínimo local em C e a derivada nesse ponto existir, então necessariamente a derivada nesse ponto é zero. Okay? Então, o máximo ou mínimo local
de uma função em que a derivada existe, então a derivada é zero nesse ponto. Temos aqui um exemplo. Se a gente pega aqui a função f de x igual a x ao cubo, o f de x x ao cubo, se a gente considerar f' de x, é 3x ao quadrado. Então aqui o f' de 0 vai ser 0. Ou seja, pode acontecer de a derivada dar 0, que é aqui no 0, mas esse ponto não é nem de máximo nem de mínimo local. Ou seja, está dizendo que a recíproca do teorema de Fermat não é verdadeira. Ou seja, se a derivada é 0, isso não implica que o ponto é de máximo ou mínimo local. Ok? Então esse é um bom contra-exemplo para o teorema de Fermat para volta ser válida. Não, de fato não é. E outro contra-exemplo está aqui na função f de x igual ao módulo de x. A gente sabe que a derivada da função módulo no zero ela não existe. Mas se você for considerar aqui o ponto zero, ele é um ponto de mínimo local aí da função. Então ele satisfaz a primeira parte do teorema de Fermat, ele é um mínimo local, mas a derivada aqui não existe. Então a gente não pode concluir que ela é zero, já que ela não existe. Então tem aí dois exemplos que são interessantes para entender esse teorema de Fermat. Temos aqui outra definição, é o chamado número crítico. O número crítico de uma função é um número que está no domínio e que a derivada se anula, ou seja, a derivada nesse ponto é zero, ou que a derivada nesse ponto não existe. Então, ambos os casos aí, esse número é chamado número crítico, esse número C. Então, ele pede aqui para encontrar os números críticos dessa função. Então, para falar sobre número crítico, a gente precisa saber a derivada da função, né? Então, a gente vai calcular aqui. A gente sabe que f de x vai ser, fazendo aqui essa conta, vai ser 4x elevado a 3/5 menos x elevado aqui a 8/5, né? Fazendo essa multiplicação aí, somando os expoentes. Agora derivando f' de x, lembra que a derivada aqui vai ficar 4 vezes 3/5, caiu 3/5, fica x elevado a 3/5 menos 1, que vai ser menos 2/5. Menos, aqui fica 8/5, vezes x, aqui elevado a 3/5. Beleza? Então, isso aqui vai ficar igual a, como aqui o expoente é negativo, vai ficar 12/5, aqui vai ficar o x no denominador, né? Então vai ficar 12 sobre 2 sobre, aqui é raiz quinta, vou deixar em forma de fração mesmo. Vai ficar 12 sobre 5x elevado a 2/5 menos 8/5 x elevado a 3/5. Aí, tirando aqui o MMC, deixando no mesmo denominador, vai ser 5x elevado a 2/5. E aqui em cima fica 12 menos x elevado a 1, né? Que vai somar 2/5 com 3/5. E faltou aqui o 8. Beleza. Então, temos aqui a derivada de a f' de x é igual a essa expressão aqui. Então, os valores críticos são onde a derivada não existe ou onde a derivada é igual a zero. Se a f' de x não existe, qual é o único ponto em que esse f' de x não vai existir? Quando o x não está no domínio da f' de x. Mas para o x não estar no domínio da f' de x, temos que ter, por exemplo, uma fração aqui, temos que ter uma divisão por zero. Então, vai ser 5x elevado a 2/5 igual a zero. Então, isso aqui implica que o x é igual a zero. Então, esse é um primeiro valor crítico aqui, o primeiro número crítico, na verdade. E o segundo é fazer f' de x igual a zero. Ou seja, 12 menos 8x igual a zero. Então, isso implica que x igual a 12 sobre 8, simplificando aqui por 4,
vai ficar 3 sobre 2. Então, temos dois valores críticos aqui, dois números críticos, que é o x igual a 0 e o x igual a 3 meios. E agora, depois de ter falado de número crítico, podemos escrever aqui o teorema de Fermat dessa seguinte forma. Se f tiver um número de máximo ou mínimo local em C, então C é um número crítico de f. Ok? Beleza. E temos aqui esse método do intervalo fechado, que ele é bem útil quando a gente quer encontrar o máximo e mínimo absoluto de uma função contínua no intervalo fechado. O passo a passo é o seguinte. Primeiro a gente vai encontrar os valores de f nos números críticos, ou seja, a gente calcula os números críticos da f e calcula o valor da f nesses números críticos. Encontrar os valores da f nas extremidades do intervalo e comparar todos esses valores. O maior de todos vai ser o máximo absoluto e o menor de todos vai ser o mínimo absoluto. Então, vamos fazer isso aqui neste exemplo. Encontrar todos os valores de máximo e mínimo absolutos da função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, quando x está entre aí menos 1 meio e 4. Tá, então, a primeira coisa a se fazer no passo 1 é encontrar os números críticos da f. Então, os números críticos é você pegar aqui a derivada de x, então vai ser 3x ao quadrado menos 6x. Então, fazendo a derivada igual a zero, né? Já que essa derivada ela sempre vai existir, então não vai ter um ponto em que ela não existe. Então, para achar o valor crítico, ou para achar os números críticos, é só fazer a derivada igual a zero. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3x vezes x menos 6, né? Fatorando aí a expressão da derivada. Então, isso quer dizer que x é igual a zero ou x igual a 6. Então, temos esses dois valores, esses dois números críticos. Tá? Então, o que a gente precisa fazer para achar o máximo e mínimo absoluto? A gente precisa avaliar f nesses pontos. Então, a gente vai avaliar f nesses pontos, os valores críticos, e vamos avaliar f nas extremidades do intervalo. Então, a gente precisa avaliar a f em menos 1 meio, a f no zero. Desculpa aqui, tem um errozinho, é x menos 2 aqui, né? Que eu coloquei o 3 em evidência. Então, aqui x igual a 2. Então, a f no meio, a f no zero, a f no 2 e a f no 4, né? Ou seja, eu estou avaliando a f nos pontos, nos números críticos e nos extremos do intervalo, que é menos 1 meio e 4. Então, avaliando aqui a f, aqui vai ser menos 1 meio ao cubo, menos 3 vezes menos 1 meio ao quadrado, mais 1. Então, fazendo isso aqui, vai ficar menos 1 oitavo, menos 3 quartos, mais 1. Então, isso aí vai ficar, aqui, tirando MMC, vai ficar menos 1, menos 6, mais 8. Então, aí vai ficar 1 sobre 8. No zero vai ficar 0 ao cubo, menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais 1. Isso aí vai dar 1. No 2, vai ficar 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 1. Isso aí vai ficar 8 menos 12, mais 1. Isso aí vai ficar menos 3. E por fim aqui no 4, vai ficar 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 1. Isso aí fica 64 menos 48 mais 1. Então, isso aqui vai ficar 16 mais 1, 17. Então, ele pede aqui o valor máximo e mínimo absoluto, então só vai ver os valores máximos e mínimos dentre esses quatro números. Então, o menor deles é o menos 3, então esse aqui é o mínimo absoluto. E o maior deles é o 17, então esse aqui é o máximo absoluto. Isso finaliza aqui o exemplo.
Agora falaremos um pouco sobre o teorema do valor médio, teorema aqui muito importante na matemática, ele é muito usado em algumas demonstrações. Antes dele falaremos do teorema de Rowley, que ele diz o seguinte: se eu tenho uma função que ela é contínua no intervalo fechado, é derivável no intervalo aberto, e os seus valores no início e no fim do intervalo são iguais. Então, com essas três hipóteses, a gente conclui que vai existir um número C nesse intervalo, no intervalo aberto de A até B. Então, que a derivada nesse ponto é zero. Então, um exemplo aqui da física, se a gente considerar aqui S de t como sendo a função de deslocamento de um objeto, e se esse objeto estiver no mesmo lugar em dois instantes diferentes, ou seja, se ele passou pelo mesmo lugar em dois instantes diferentes, ou seja, no instante t igual a A e no t igual a B, eles estavam na mesma posição, então o teorema de Rowley diz o seguinte, ou seja, a gente tem essa função, que ela vai satisfazer as hipóteses, então vai existir um ponto em que a derivada, essa linha, nesse ponto, nesse t, na verdade no C, né? Então nesse C vai ser zero. Mas lembra que a derivada do deslocamento vai ser a velocidade. Então ele está dizendo que a velocidade nesse ponto C é zero. Então o que a gente tira desse exemplo? A gente tira o seguinte: se um objeto que está na sua trajetória, ele passa pelo mesmo, em dois instantes diferentes, ele passa pelo mesmo ponto, então necessariamente a velocidade dele tem que ser zero em algum tempo. Um exemplo disso é se você pegar uma bola e atirar para cima. Ela sai da sua mão, você joga e vai cair no mesmo ponto que você jogou, né? Se você jogar diretamente para cima. E a gente sabe que lá quando ela chega no ponto mais alto, a velocidade é zero, ela para e depois cai novamente. Isso está de acordo com o que a gente calculou aqui, né? Já que a gente calculou pelo teorema de Rowley que existe um instante t, aqui no caso c, tal que a velocidade é zero. Então está de acordo com o exemplo. Agora, finalmente, temos aqui o teorema do valor médio. O teorema do valor médio tem as mesmas hipóteses do teorema de Rowley. A função f é contínua no intervalo aberto, no intervalo fechado, é derivável no intervalo aberto, e então a gente conclui o seguinte: vai existir um ponto C em que a derivada da função f... Observe que aqui não temos a hipótese de que a f é a mesma coisa no início e no fim do intervalo, então não temos essa hipótese. Então, com essas duas hipóteses, a gente conclui o seguinte: que vai existir um C, então que a derivada nesse ponto C vai ser esse quociente aqui, f de b menos f de a sobre b menos a. Ou, de maneira equivalente, esse produto aqui, né? Essa igualdade desse produto com f de b menos f de a. Graficamente, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui o ponto A, que é o a f de a, e o ponto B, f de b, o começo e o fim aí do gráfico desse intervalo. O teorema diz o seguinte, que existe um ponto C, tal que a filinha de C é esse quociente. Mas observe que esse quociente, f de b menos f de a sobre b menos a, é exatamente o m, o coeficiente angular dessa reta, que liga esses dois pontos, né? Que você pega o y menos y, o y menos yb sobre o xa menos xb. É exatamente o m. Então, o teorema do valor médio diz que é possível encontrar um ponto no gráfico, de tal forma que se a gente pegar a reta tangente nesse ponto, que é justamente o coeficiente é justamente a derivada, né, que a gente já aprendeu isso, esses valores são iguais, ou seja, existe uma reta tangente ao gráfico da função, de tal forma que essa reta é paralela, ou seja, tem o mesmo coeficiente angular, da reta que liga os pontos iniciais e finais desse gráfico. Então, graficamente, o teorema do valor médio diz exatamente isso. Temos aqui um exemplo na física também. Temos aqui um objeto que se move em linha reta, com a função posição s de t. Se a gente calcular a velocidade média nesse intervalo AB, como a gente viu lá na questão da lista, né, passada, a velocidade média vai ser... Pegar aqui o deslocamento final menos inicial sobre o tempo final menos inicial, né? Então, essa é a velocidade média.
Beleza, guarda isso aí. O teorema do valor médio diz que existe um c, né, de tal forma que a derivada da nossa função aqui em questão, que é s, nesse c vai ser exatamente esse quociente aqui. Só aplicamos aqui o teorema do valor médio para essa função. Mas isso daqui é exatamente a velocidade média, como a gente acabou de ver, né? Tá aqui em cima. Então, o teorema do valor médio diz o seguinte. Ele diz que se a gente tem uma velocidade média Vm, existe um tempo c, de tal forma que a velocidade nesse ponto C, a velocidade instantânea, vai ser igual à velocidade média, ou seja, a velocidade média ela é atingida em algum instante t. Ou seja, nesse caso, o valor c. Então, ela é atingida. Isso é um fato interessante também. Temos aqui esse outro teorema que diz que se a derivada de uma função aqui é zero para todo valor x no intervalo AB, então essa função ela é constante em AB. Para isso, a gente pega aqui, seja x1 e x2 aqui no intervalo AB. A gente vai tentar mostrar que a f de x1 é igual a f de x2, ou seja, que essa função, de fato, ela é constante, e os valores dela sempre vão ser iguais em qualquer ponto aí entre A e B. Então, usando aí o teorema do valor médio no intervalo x1 a x2, a gente sabe que vai existir um ponto, vai existir um C, tal que a f' de C é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Eu só apliquei o teorema do valor médio nesse intervalo x1, x2. Mas esse valor aqui, ele é zero, né? Porque, por hipótese, minha função, a derivada é zero. Então, isso quer dizer que o meu numerador aqui é zero também, né? Então, f de x1 menos f de 2 menos f de x1 é igual a zero. Ou seja, o f de x1 é igual a f de x2. Então, a gente conclui aqui que a função ela vale sempre o mesmo valor em todo ponto do seu domínio. Então, ela, de fato, é constante. Então, esse é um fato interessante. Se uma função ela tem derivada zero em todo ponto, então ela é constante. No intervalo aberto, obviamente. Um corolário desse resultado, um resultado a partir desse resultado, né, é que é o seguinte, se a gente tem a derivada de uma função igual a derivada de uma outra função para todo ponto no intervalo, então a diferença entre essas funções é uma constante. Ou seja, você pode escrever uma função como sendo a outra função mais uma constante. Para verificar esse resultado, basta definirmos aqui essa função f de x é igual a f de x menos g de x. Essa f grande é f de x menos g de x. Se calcularmos aqui a derivada da f' de x, vai ser a f pequena linha de x menos g' de x. Mas essa diferença aqui, por hipótese, é zero, né? Já que a f' é igual a g'. Então, podemos aqui usar o resultado anterior, né? Essa f grande, a derivada é zero, então quer dizer que essa f' grande é uma constante, pelo resultado anterior. Então, substituindo aqui opa, aqui não tem a linha não. Quer dizer que a função é constante. Então, substituindo o valor dela, eu tenho que f de x é igual a f de x menos g de x é igual a essa constante. Só substituir aqui o valor da f. Então, quer dizer que a f de x é igual a g de x mais uma constante, que é o que a gente está querendo mostrar, né? Então, isso aí de fato é verdade. Agora, neste exemplo, ele quer mostrar que a tangente é menos 1 de x, a função inversa da tangente, mas a função inversa da cotangente, isso aí vale π sobre 2. Para mostrar isso, a gente vai usar esse resultado que a gente acabou de mostrar. A gente vai chamar essa soma aí de tangente de f de x, tangente a menos 1 de x, mais cotangente a menos 1 de x. Então, calculando a derivada disso aí, f' de x vai ser
vai ser a derivada, né, da d de x, da tangente a menos 1 de x, mais a derivada da cotangente a menos 1 de x. Aí a gente lembra aí da nossa tabela lá das derivadas trigonométricas inversas. A derivada aqui da tangente a menos 1 é 1 sobre 1 mais x quadrado. E a derivada aqui da cotangente a menos 1 é menos 1 sobre 1 mais x quadrado. Então, isso quer dizer que a diferença aqui, essa diferença aqui vai ser zero, né? Então, a nossa f' é zero. Como a f' é zero, isso quer dizer que a f de x é uma constante. Ou seja, a tangente a menos 1 de x mais a cotangente a menos 1 de x é uma constante. Para saber quem é essa constante, a gente vai avaliar aqui essa função aqui no 1, por exemplo. Então, avaliando aqui no 1, em 1, então a tangente a menos 1 de 1 mais a cotangente a menos 1 de 1 vai ser c. Mas aí a tangente a menos 1 de 1 é π sobre 4, já que a tangente de π sobre 4 é 1, né? Por definição da tangente a menos 1. Mas, da mesma forma, a cotangente a menos 1 de 1 é π sobre 4, porque a cotangente de π sobre 4 é 1. Então, isso é igual a c. Então, quer dizer que nosso c vai ser o π sobre 4 mais π sobre 4, que é o π sobre 2. Então, achamos o valor da c. Então, pegando aqui a expressão, vai ficar tangente a menos 1 de x mais cotangente a menos 1 de x. Isso aí vai ser π sobre 2, como a gente queria mostrar. Então, finalizaremos essa aula aqui, por aqui, e na próxima a gente vai continuar falando sobre como as derivadas afetam a forma de um gráfico.